Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nós. Amém. Abram em Mateus, capítulo 13. Nós estamos trabalhando os temas sobre todas as citações que Jesus faz do Antigo Testamento. Mateus capítulo 13. E dessas citações que ele faz, nós estamos aplicando em nossas vidas hoje, tirando lições para as nossas vidas hoje. Antes da gente ler, eu gostaria que você inclinasse sua cabeça e viesse ao Senhor em oração comigo mais uma vez. E eu aproveito aqui para pedir aos irmãos, que eu acabei esquecendo, que continue orando pela nossa irmã Nice. Ela está com uma infecção, além de tudo que ela já tem sentido e passado, né? Ela está com uma infecção, então continue orando pela vida dela. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, Senhor, em primeiro lugar, eu queria começar essa oração pedindo pela nossa irmã Nice. Que o Senhor derrame sobre ela a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça, Senhor. Que a tua mão esteja estendida, Senhor, pela vida dela, Senhor. Nós cremos nesse louvor aqui que a gente acabou de cantar, que as mãos que sustentam os céus é a mesma mão que sustenta a nossa vida. E eu creio, assim nós cremos, que essas mãos têm sustentado a vida da nossa irmã Nice. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe tudo que ela tem enfrentado. E eu te rogo, Senhor, eu te clamo, que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia seja derramado na vida dela. Te agradeço por toda a família dela que estava enferma e o Senhor restaurou, bem como sua sobrinha. E continua, Deus, abençoando toda aquela família. Eu oro também e te peço por essa pregação, Senhor, por essa mensagem aqui, que o Senhor fale ao nosso coração, mas antes disso, que o Senhor prepare o nosso coração. Vem com teu Santo Espírito, Senhor, a nos iluminar, para que possamos compreender a tua palavra, ler a tua palavra, compreender, entender e guardar a tua palavra. E que assim sendo, possamos colocá-la em prática. Rogo pela tua igreja nesse momento. Rogo por mim mesmo, Senhor, nesse momento. Prepara o nosso coração, prepara o coração da tua igreja. E que eu não passe aqui, ó Deus, de um instrumento em tuas mãos. Que a tua igreja, Senhor, apesar de estar ouvindo a minha voz, mas que a tua palavra seja aquilo que penetre no coração da tua igreja. Faz assim, para a honra e glória do nome do Senhor. É isso que nós rogamos, e em Cristo Jesus agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, eu acredito que todos nós aqui estamos meio que atualizados sobre tudo que tem acontecido nesse mundo, nesse mundão de meu Deus. Eu acredito que você não está alheio aos noticiários, e você já deve ter ouvido falar que a gente está vivendo dias de guerras, correto? Correto? Guerras da Rússia contra a Ucrânia, não é? Que já duram aí, eu acredito que quase um ano ou mais de um ano. E mais recentemente, a gente está falando ou ouvindo, né? Falando não, ouvindo, sobre a guerra de Israel e a Palestina. Aliás, não a Palestina, né? Mas aquele grupo da Palestina lá, o Hamas. Então, sempre que
a gente ouve falar de guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, o que a gente lembra? A gente lembra dos sinais que Jesus falou que aconteceria quando ele voltasse. E ele mesmo usou essas palavras que eu acabei de dizer aqui. Ele disse: olha, nos últimos dias vocês ouvirão sobre guerras, rumores de guerra, nação se levantando contra nação. Nesse meio tempo, desde quando Jesus falou essas coisas até hoje, quantas guerras já tiveram? Muitas. Incluindo, nós vivenciamos, por assim dizer, porque obviamente, a maioria de nós aqui nem era nascido, mas nós vivenciamos 2 guerras mundiais. Eu disse a maioria de nós, nenhum de nós aqui era nascido, Só... Porque a Primeira Guerra Mundial é de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial é de 1939 a 45, ninguém aqui era nascido. Então, por assim dizer, a humanidade, passou por essas 2 grandes guerras, e eu fico imaginando que naquela época, as pessoas diziam o quê? Jesus vai voltar. E geralmente é isso que acontece. Porque todas as vezes que a gente ouve falar de guerra, a gente lembra dos sinais que Jesus falou que aconteceriam. Só que existe um sinal que na maioria das vezes a gente passa por cima dele, passa despercebido. E que Jesus também falou sobre esse sinal. E esse sinal, assim como ele falou de guerras, rumores de guerras, ele fala no capítulo 24 de Mateus, ele também falou no mesmo capítulo sobre esse sinal, que é muito maior, que é muito mais visível, e que tem acontecido muito mais hoje, do que propriamente as guerras. E qual seria esse sinal? E aí eu vou pedir para o Everton colocar aqui, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 9. Vocês estão vendo aí? E diz o seguinte: então sereis entregues à tortura. Isso aqui Jesus estava falando para os discípulos dele. Ele estava falando que no final dos tempos isso aqui iria acontecer. Então sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair, odiar uns aos outros. Também seguirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem preservar até o fim será salvo. Esse é o sinal que normalmente nós passamos por cima, passamos batido. E qual é o sinal? O amor de muitos esfriará. Só que quando nós ouvimos falar que o amor esfriará, a interpretação que nós fazemos desse texto é que as pessoas perderão a empatia uma pelas outras. Não é verdade? Que elas ficarão mais frias, que o amor da humanidade para com a humanidade vai diminuir. Geralmente a gente interpreta esse versículo dessa maneira, mas o texto que nós acabamos de ler, que trata de perseguição, ele não está falando de um esfriamento do amor da humanidade para com a humanidade, mas ele está falando do esfriamento do amor da humanidade para com Deus. Inclusive, ele diz assim, no versículo 10 do texto que a gente acabou de ler aqui, ele diz: naquele tempo, muitos haverão de abandonar a fé, porque o amor a Deus esfriará. Por causa da perseguição, eles se tornarão insensíveis à voz de Deus, à palavra de Deus, às coisas de Deus.
E o texto que eu pedi para vocês abrirem, que nós iremos ler agora, Mateus capítulo 13, fala dessa insensibilidade a Deus e às coisas de Deus, principalmente a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Jesus. Então eu gostaria que nós pudéssemos ler Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15, que diz assim, todo mundo abriu, amém? Que diz assim: e neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, vendo vereis e jamais percebereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Jesus está falando aqui, meus irmãos, respondendo a uma pergunta que os discípulos haviam dito, que eles perguntaram: Senhor, por que o Senhor prega em parábolas? E aí ele está dizendo isso aqui, para que eles, os judeus, que eram insensíveis à voz de Deus, ouvissem a palavra, mas não entendessem, vissem a palavra, mas não percebessem. Jesus está falando para um público que se tornou insensível, e notem, esse público aqui que Jesus está pregando, são judeus que se intitulavam pessoas que eram servos de Deus. E aí Jesus, ele está citando o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 9, quando lá, naquela ocasião, em Isaías capítulo 9, foi falado isso aqui, de Deus, isso aqui é Deus falando para o profeta Isaías, porque aquele povo da época de Isaías também havia se tornado insensível, e eles haviam se tornado insensíveis, por causa da idolatria que eles cometiam. E aqui na época de Jesus, esse povo havia se tornado insensível, sabe por quê? Porque já há muito tempo não havia profeta. Já há muito tempo a palavra de Deus não era pregada. Já há muito tempo o que eles tinham eram interpretações dos líderes religiosos, e muitas dessas interpretações dos líderes religiosos eram interpretações distorcidas da palavra de Deus. O que fez com que aquele povo da época de Jesus se tornasse insensível para a pregação, porque a pregação da palavra distorcida gera insensibilidade no coração humano para as coisas de Deus e para Deus. O que não é muito diferente dos nossos dias, onde muitos líderes religiosos têm distorcido a pregação da palavra de Deus, e tem feito com que o povo de Deus se torne insensível para essa palavra. Mas o que eu gostaria, meus irmãos, de meditar com vocês hoje, não é se líder A ou B, ou se igreja C ou D se tornou insensível. Mas o que eu gostaria de ver com vocês hoje é se nós nos tornamos insensíveis para a palavra de Deus. O que eu gostaria é que nós fizéssemos essa reflexão, porque afinal de contas, essa insensibilidade é um sinal da volta de Jesus. E se é um sinal da volta de Jesus, nós precisamos olhar para nós, para sabermos se a gente tem se tornado insensível ou não. E eu gostaria de fazer isso com essas duas palavras que Jesus usa: ouvir e ver. E a primeira coisa que nós vamos ver é justamente
o ouvir. E olhe só o que Jesus fala no versículo 15. Vá para o versículo 15, por favor. Porque o coração desse povo se tornou insensível, e com os ouvidos eles ouvem de má vontade. Meu irmão, isso aqui é ponto-chave. Exatamente essa frase que Isaías diz aqui, é o ponto-chave. Eles ouvem de má vontade. Para nós sabermos se nós estamos ouvindo a palavra de Deus de má vontade ou não, nós precisamos saber se a gente tem aceitado essa palavra, tem crido nessa palavra, e se a gente tem submetido a essa palavra. Caso contrário, meus irmãos, nossos ouvidos, eles estão surdos. Porque ouvir a palavra de Deus não é só você escutar, mas é entender. É entender o que ela significa, é entender o que Deus quer para a nossa vida, através da palavra dEle, que Ele está dizendo para nós. Se eu perguntar aqui, por exemplo, quem crê em Jesus, levanta a mão. Mas se eu perguntar o que é crer em Jesus, é só acreditar nele? Ou é seguir a Ele? Então não é só ouvir, mas entender. E ouvir de má vontade é justamente não aceitar a palavra de Deus. Como alguém que diz o seguinte, e você já deve ter ouvido essa frase, né? Essa é tua verdade, a minha verdade é outra. Você já ouviu isso? Quando alguém diz, ou alguém diz assim, olha, isso serve para ti, para mim já é outra coisa. Essa pessoa, ela não está aceitando a palavra. E muitas vezes a gente até não diz isso, mas a gente age como se a gente acreditasse nessas coisas. Que essa verdade serve para o outro e não para mim. Então, meus irmãos, eu queria que nós fizéssemos essa análise. Não que você faça essa análise do irmão, mas de você. Se a palavra que você tem escutado, se essa palavra, ela tem entrado no teu coração, ou se você tem ouvido ela de má vontade. Se você tem crido nela, se você tem aceitado ela, se você tem se submetido a essa palavra. Quer ver uma coisa? Preste atenção. Você já ouviu uma pregação de alguém que você disse assim, olha, isso aí veio diretamente de encontro para mim? Sim ou não? Sim ou não? Alguém falou algo e disse assim, isso aí foi para mim. E aí, geralmente, essas coisas, quando acontecem, elas acontecem diretamente para alguma área da nossa vida que precisa ser mudada. A gente sabe que a gente está fazendo algo que não deveria, e alguém fala, e aí a gente, olha, Deus falou diretamente para mim, para que eu mude. Só que, muitas vezes, a gente não se submete a isso. Por quê? Porque a gente não quer mudar. A gente quer continuar fazendo a mesma coisa, falando as mesmas palavras, vivendo a mesma vida. Então a gente simplesmente ignora isso. E quando eu faço isso, os meus ouvidos estão tampados para a palavra. Quando eu faço isso, eu estou ouvindo de má vontade. Quando eu faço isso, eu não estou me submetendo à palavra de Deus. E quanto mais eu faço isso, mais insensível a Deus eu me torno. Porque a palavra dele não está entrando no meu coração. Porque eu estou rejeitando ela.
Eu não estou me submetendo a ela. Eu quero que você entenda, meu irmão, que Jesus está falando para um público que estava insensível à palavra de Deus. E que eles estavam insensíveis, obviamente, porque há muito tempo não havia profeta, mas agora Jesus estava ali, pregando a palavra de Deus. Mas ainda que Jesus falasse as palavras que vinham do próprio Deus, aquele povo não recebia essa palavra. Eles não criam, eles não aceitavam, eles não se submetiam. Porque eles estavam insensíveis. Não é isso que Jesus diz? Olha aí o versículo 15. Porque o coração desse povo se tornou insensível e com os ouvidos ouvem de má vontade. Meu irmão, em nome de Jesus, olhe para a sua vida e veja se você tem rejeitado essa palavra, se você tem se submetido a ela. Quando ela vem de encontro ao teu coração, o que você faz? Você diz: eu sou assim mesmo, vou continuar igual, porque eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Ou se você diz: Senhor, é aqui que eu tenho que mudar, então é aqui que eu vou mudar. Porque quando isso não acontece, meu irmão, os meus ouvidos estão surdos. Jesus pode gritar no meu ouvido e eu continuarei sem entender. Eu falei isso pela manhã lá na colônia, mas eu queria até repetir aqui, né? Se eu estivesse pregando aqui em chinês, vocês iam me entender? E se eu gritasse bem alto em chinês? E se eu pegasse um megafone e colocasse na maior altura possível, vocês iriam entender? Claro que não. Porque vocês não entenderiam o que estava sendo dito. Só que o caso aqui, meu irmão, que Jesus está falando para eles, e para nós também, não é que ele está falando numa língua diferente, é que a gente não vai entender, porque a gente não quer entender, por não querer se submeter a essa palavra, por não querer aceitar que ela é a verdade, ainda que seja algo que venha contra nós, contra o nosso coração, contra o nosso viver, contra as coisas que a gente faz. Mas estamos com os ouvidos tampados, porque estamos ouvindo de má vontade. Isso aí é para ti, para mim é outra coisa. E não importa o quanto Jesus grite em nossos ouvidos, a gente não vai entender, porque o coração está insensível. O amor de muitos esfriará. O amor de muitos por Deus esfriará. Meu irmão, quantas pessoas a gente conhece que estão insensíveis à voz do Senhor? Isso é geral. Presta atenção. Você já tentou exortar um irmão? Sim ou não? Já tentou exortar um irmão? Ele aceita de boa? Ou primeiramente ele fica com raiva? Ou muda de assunto, né? Na grande maioria das vezes é assim. Ou então ele aponta para outra pessoa. Ele diz o seguinte: eu estou fazendo isso, mas e fulano que está fazendo aquilo? Só que a maioria das vezes a gente também faz isso. Porque a gente não quer se submeter à palavra.
E a palavra diz que nós devemos nos corrigir uns aos outros. Mas a gente não quer se submeter, reconhecer quando estamos errando, quando estamos saindo do caminho, porque estamos com os ouvidos surdos, com o coração insensível. E sabe o que é mais engraçado? É que se eu perguntar aqui, quem quer fazer a vontade de Deus? Levanta a mão. Eu acho que todo mundo queria levantar, né? Todo mundo quer levantar a mão, dizendo, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas aí, se alguém chega para te corrigir, para tu fazer a vontade de Deus, tu fica com raiva. Como pode? Como os nossos ouvidos podem estar tão surdos? E o coração tão insensível? Como a gente não pode entender que Jesus está dizendo para nós palavras de vida e ainda assim a gente rejeita? Não tem cabimento, não faz sentido. Eles ouvirão, mas não entenderão. Isso é algo que é um alerta para todos nós. Ouvindo, ouvirão, mas não entenderão. Porque o coração está ouvindo de má vontade. Ele não aceita a palavra, ele não crê na palavra, ele não se submete à palavra. Amém? E talvez, irmãos, tudo isso está acontecendo com a gente, se estiver acontecendo, talvez seja porque estamos nos envolvendo demais com o mundo. Estamos passando muito tempo com o mundo. E aí, quando... Obrigado, André. O que acontece se você encher um copo de água e colocar mais água? Vai conseguir entrar água nesse copo, se ele já estiver cheio? Você sabe por que a palavra de Deus não entra? Porque já estamos cheios das coisas do mundo. Porque nos envolvemos demais com as coisas do mundo. Obrigado. E é por isso que os nossos ouvidos já não entram mais à palavra. Porque estamos dando ouvidos ao mundo. É como se, por exemplo, a gente escuta lá fora, né? O feminismo é algo bom para as mulheres. Eu não sei quem inventou essa desgraça. Mas aí a gente escuta isso lá fora. Aí quando chega na igreja e escuta o seguinte, olha, a mulher tem que ser submissa ao marido. Aí não entra. Porque o que já entrou foi o feminismo. Nós estamos enchendo a nosso ouvido, o nosso coração com o mundanismo e a palavra não entra, porque já estamos cheios. E aí ouvimos, mas não entendemos. Porque já estamos cheios demais. Porque estamos nos relacionando demais com esse mundo. E eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. A gente não tem que sair desse mundo, não. Porque o Jesus disse isso, dos seus 12. Quando ele estava orando ao Pai em relação aos 12. João capítulo 17. Ele disse, eu não peço que os tire do mundo. Eu só peço que os livre do mal. A questão é que a gente não está apenas no mundo, a gente está se relacionando com Ele, vivenciando Ele, abraçando Ele, dando ouvidos a Ele.
ao invés de dar ouvidos à palavra de Deus. E aí, nos tornamos insensíveis, nos tornamos surdos para a palavra de Deus. Mas a outra coisa que Jesus falou, ainda aqui no versículo 15, por favor, olha aí comigo. Primeiro ele disse que o coração deles se tornou insensível, e eles ouvem de má vontade, e em segundo ele disse, e fecharam os olhos para que não vejam. Vendo, não percebem. E eles não percebem, porque eles fecham os olhos. Aqui, meu irmão, é uma coisa muito maluca. Você já ouviu aquela frase, né? Uma frase, até um ditado popular, que diz assim, ó, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então o que Jesus está dizendo é que eles estão, tipo assim, alguém está mostrando para eles, eu não quero ver, está fechando os olhos, porque ele não quer ver. E o que é que eles não querem ver? Jesus. Porque Jesus está diante dos judeus, pregando a palavra de Deus, e eles não reconheceram a Jesus, eles não perceberam a Jesus, eles não quiseram reconhecer, ver, enxergar a Jesus. E é o mesmo caso nosso. Jesus está diante de nós, mas a gente não quer perceber qual é o valor e a importância que Ele tem em nossas vidas. Se eu perguntasse agora para você, o que Jesus significa para você, o que você me responderia? Amor. Se Jesus é amor, por que nós não o amamos da mesma maneira que Ele nos ama? Porque nós nos sacrificamos por Ele, como Ele se sacrificou por nós. Porque nós não o priorizamos. Porque Jesus sempre fica em segundo lugar na vida da gente. Jesus é teu Senhor? Sim ou não? Ele é teu Salvador? Sem Ele você tem vida? Então por que a gente não faz com que todas essas afirmações sejam reais em nossas vidas? Porque a gente fala tudo isso e eu acredito, meu irmão, que você crê nisso verdadeiramente. Só que na hora da prática, a gente não prioriza Jesus. A gente não reconhece Ele como Senhor. A gente até diz, Ele é meu Senhor. Mas na hora de fazer a vontade dEle, a gente faz a nossa. No lugar da dele. Obedece a minha vontade no lugar de obedecer a vontade dele. É tudo isso que eu gostaria que nós refletíssemos sobre a nossa vida. Não é sobre a vida do irmão, é sobre você. Você tem percebido Jesus? Não apenas perceber no sentido, eu vejo Jesus no meu irmão, amém. Mas é entender o que ele significa para você. Meu irmão, minha irmã, Jesus morreu por ti. Sem ele você ainda estaria nos seus pecados. Sem Ele não tinha perdão nem salvação para ti. Sem Ele, meu irmão, como Paulo disse aos Coríntios, capítulo 15, ainda estaríamos mortos nos nossos pecados. Será que a gente tem visto Jesus dessa maneira? Como aquele que é o mais importante na minha vida? Quantas vezes a gente deixou de estar na presença de Jesus porque estávamos cansados? Porque tínhamos outra coisa para fazer? Porque preferimos um lazer? Isso
são coisas para a gente refletir, meu irmão. Porque quando Jesus entregou a vida dele por nós, você acha que Jesus estava desocupado, não tinha nada demais para fazer, por isso ele veio aqui morrer? Era? Jesus tinha uma missão e ele priorizou ela. Nós temos um Salvador e um Senhor e devemos priorizar Ele. Mas para isso, a gente precisa entender o que Ele significa na nossa vida. Jesus é a vida. Jesus é o caminho que leva a Deus. Meu irmão, olha só. Você lembra quando Jesus estava pregando aquele sermão duro, né? Um sermão muito pesado para os ouvidos, né? E aí, os discípulos que estavam em volta dele disseram: olha, duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? E aí eles começaram a ir embora. Você lembra dessa história? E aí ficou apenas os 12. Porque Jesus não tinha só os 12 discípulos, né? Ele tinha vários. Mas ficou só os 12. E aí Jesus pergunta para os 12: e vocês? Também não querem ir embora? O que Pedro responde? Só tu tens as palavras de vida. Se Jesus é o único que tem a palavra de vida, por que nós insistimos em andar por outros caminhos? Porque se Jesus é o único que tem a palavra de vida, não tem como a gente andar em outro caminho e ter vida. Porque só há vida nele. É por isso que ele tem que ser a prioridade. A prioridade não é amigos, não é esposa, não é marido, a prioridade é Jesus. Ele é a prioridade. Ele está acima de tudo. Mas eu só consigo fazer isso quando eu consigo entender, ver Jesus assim. E para isso, meu irmão, eu preciso ouvir, não de má vontade, mas abrir os meus ouvidos para ouvir essa palavra, e não rejeitar ela. Porque tudo que eu estou falando aqui, que você sabe que é verdade, você pode simplesmente rejeitar, e você vai estar com o ouvido tapado, ouvindo de má vontade, e se tornará insensível para a palavra de Deus. Mas se você abrir o seu ouvido, e deixar que essa palavra entre, os teus olhos irão perceber a Jesus. E você vai ver o quanto ele é importante na sua vida. Aliás, Jesus não é importante na minha vida. Jesus é a minha vida. Porque sem ele não há vida. A gente está cansado de ouvir esse versículo, né? Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade. A vida é Jesus. Fora dele não há vida. Você já viu alguém, como a gente costuma dizer, né? Em estado de vegetal, né? Vegetação. Uma pessoa que está vegetando. O que é uma pessoa que está vegetando? O que é? Ele está vivo, mas ele não faz nada. Aliás, e é essa a diferença que eu quero que você entenda. Ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. E sem Jesus é a mesma coisa. Sem Jesus não há vida, a gente sobrevive, mas vida de verdade é nele. Sem ele a gente só sobrevive, e sobrevive aqui na terra.
Porque quando a gente partir daqui, não haverá vida se não estivermos em Jesus. Essa é a importância. Quanto tempo alguém sobrevive no oceano, a mar aberto? Ele está lá, não tem barco, não tem nada, não tem boia, não tem nada. Ele está lá, deriva, só ele. Quanto tempo uma pessoa sobrevive assim na água? Jesus é o barco que nos salva do mar do pecado. É assim que nós devemos encarar a nossa vida com Jesus e sem Jesus. É nesse nível de importância que Jesus tem que estar. Amém? Mas aí Jesus diz uma última coisa, que é o seguinte, versículo 16, 17. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e ouvir o que vocês ouviram. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que nós somos privilegiados por ouvir a palavra dele. Obviamente, ele estava se referindo a muitos no Antigo Testamento que desejaram presenciar Jesus aqui na terra. Mas os discípulos, eles eram privilegiados, felizes, bem-aventurados, porque eles ouviam essa palavra. E quando eu escutei isso, quando eu estava lendo isso aqui, estudando essa palavra, esse texto, me veio à mente uma coisa. Que apesar de Jesus estar falando isso, das pessoas que desejaram ouvir ele, ver ele, mas não puderam, porque viveram numa outra época. Mas eu me lembrei da história do rico e do Lázaro. Você lembra da história do rico e do Lázaro? Quando o rico morre, o que ele desejava? Ele desejava ter dado ouvidos à palavra. Porque ele disse, olha, manda Lázaro voltar lá, porque eu tenho muitos familiares, para que eles ouçam a palavra de Deus e não venham para onde eu estou. O que o rico estava desejando? Ele estava desejando que ele, enquanto em vida, tivesse dado ouvidos à palavra. Mas ele não deu, e aonde ele estava naquele momento? Aonde? Num lugar de tormento. Por quê? Porque ele não deu ouvidos à palavra. Muitos desejaram ouvir e não ouviram. Muitos desejaram ver e não viram. Mas todos nós hoje, que estamos aqui, somos privilegiados, porque nos foi dado a oportunidade e o privilégio de ouvirmos a palavra de Deus e de percebermos Jesus e a sua importância em nossa vida. Sinta-se feliz, porque você ouve a palavra. E sabe, meu irmão, não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Seja na terça, seja na quarta, seja na quinta, seja no sábado, seja no domingo. Nunca se dê por alguém que está, eu já ouvi demais. Não. Nunca é demais. Porque você é privilegiado por estar ouvindo essa palavra. Amém? As lições aqui para nós. Nós precisamos dar ouvido a essa palavra. E ouvir é aceitar, crer e se submeter à palavra. Nós precisamos ver. E ver é reconhecer quem Jesus é e o que Ele representa para a nossa vida e em nossa vida. E nós somos felizes. Porque a verdadeira felicidade é poder ouvir e ver a palavra de Deus, Jesus de Nazaré. Não há felicidade maior
do que ouvirmos a palavra e reconhecermos a palavra em nós. E o que ela pode fazer à nossa vida. Meus irmãos, como a gente falou no começo, né? Há uma insensibilidade a respeito da palavra do Senhor. Há uma insensibilidade a respeito das coisas de Deus e da palavra de Deus. E essa insensibilidade é o principal sinal que nós estamos chegando ao fim. Sim, estamos perto do fim. E esse é o motivo para não deixarmos que o nosso coração se torne insensível. Não tampe os seus ouvidos e não feche os seus olhos para a palavra de Deus. Que pelo contrário, ao invés de insensíveis, nós venhamos nos tornar cada vez mais sensíveis para a voz de Deus. E cada vez mais sensíveis para ver o próprio Jesus e perceber o quanto Ele é importante em nossas vidas. Leve essa reflexão no seu coração. Não permita que o seu coração se torne insensível. Não ouça de má vontade e não feche os seus olhos para a palavra de Deus. Estamos perto do fim. Não seja aqueles a quem o amor vai esfriar. Pelo contrário, seja cada vez mais sensível a Deus, para que a chama do amor de Deus, ela permaneça viva no seu coração. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Fique de pé e vamos orar. Oremos. Bendito Deus e Pai amado. Senhor, no nome santo de Jesus, Senhor, eu te clamo, eu te oro, eu te peço. Pai, toca em nosso coração, Senhor, para que nenhum de nós se torne insensível à tua voz, ou insensível a te perceber. Que cada um de nós entenda o privilégio que nos é dado de ouvir a tua voz, a tua palavra. Pai, nos faz entender o quanto nós precisamos crer e nos submeter à tua palavra. E quanto mais isso acontece, Senhor, mais sensíveis à tua voz, mais sensíveis a te perceber, a gente se torna. E quanto mais sensíveis a ti, Senhor, nós somos, menos frio o nosso coração vai se tornar. É verdade, Senhor, como tu mesmo declarou, que a maldade desse mundo irá esfriar o amor de muitos pelo Senhor, a ponto de muitos abandonarem a fé, mas Senhor, nos preserva nos teus caminhos, e eu te rogo que para que isso aconteça, ó Deus, toca-nos, para que a tua palavra nunca seja algo ouvida pelo nosso ouvido, pelo nosso coração de má vontade, mas que estejamos sempre dispostos, Senhor, a ouvir a tua palavra, a perceber a importância do Senhor para nós, e o quanto somos felizardos, bem-aventurados, pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra. Nos torna cada vez mais sensíveis, nos torna cada vez mais essa chama viva da tua palavra, do teu amor em nosso coração. Abençoa a tua igreja e faz com que essa palavra penetre no mais profundo do seu coração. Abençoa todos aqueles também que acompanham pelas redes sociais, pela internet. Que essa palavra toque cada um deles
seja agora, nesse exato momento, seja posteriormente, quando eles vierem a ouvir. Em nome de Jesus, abençoa cada um, ouve cada oração que foi feita neste lugar, Senhor, assim eu te rogo, e nos leve em paz para as nossas casas, edificados pela tua palavra, cheios do teu Santo Espírito. Nos protege, Senhor, no caminho de volta, para que nenhum mal nos aconteça, e nos dá uma semana repleta, cheia da tua palavra e do teu Espírito Santo. Em Cristo Jesus, no nosso Senhor, nós oramos. Nele também te bendizemos e agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor. Amém.